galera, sejam bem-vindos aí ao nosso canal, o canal Camarote. Pô, muito interessante aí a entrevista do Mauro César, né, no podcast aí do BarbaCast. Na verdade, o Mauro nem é de ir a tanto podcast assim, ele tem essa posição de não querer se expor tanto nessas questões, mas fica mais pro canal dele mesmo, mas ele foi. E foi muito interessante. Uma coisa bacana que eu gostei foi ele falar sobre a geração 85. Para quem não se lembra aqui, e é verdade de fato, o Mauro criticou bastante a geração 85, principalmente em alguns pontos, né? Quando eles falaram daquele jogo do Flamengo com o Internacional, que o Inter pagou um valor de R$1 milhão para que o Rodinei pudesse jogar pelo Inter na época. Teve a expulsão, e aí até o Felipe Luiz falou para o juiz, depois o Felipe Luiz disse em entrevistas, né, que teria dito ao árbitro para não expulsar, porque ele era gente boa, e algumas outras coisas que a geração 85 meio que era poderia ser chamada de uma panela, né? O que o Diego era tanto criticado por ter uma panela dentro do Flamengo. E aí o Mauro dá a sua opinião, assim, sobre o Diego, principalmente, né? E aí vamos dar uma olhada, assim, eu gostei bastante assim do que o Mauro falou. E a gente fala depois logo do vídeo aí, a gente debate aí. Já vai deixando o seu like para poder ajudar a gente aqui e se inscrever também, né? Para poder curtir novos vídeos. Bora pro vídeo? Tá. No bopismo teve alguma razão pra não ter esse ou aquele que ele sempre faz de jogadores? Ou... Aquilo eu não gosto. Tá. Eu acho que a comparação de jogadores sempre desvaloriza alguém, eu acho isso injusto. Tá. Vou te dar um exemplo. As pessoas perguntam, quem é o melhor gringo que jogou no Flamengo? Petkovic ou Arrascaeta? Fala dos dois. Não, tem que escolher um. Não. Eu escolhi porra nenhuma, eu escolho os dois. O Arrascaeta joga pra burro e o Petkovic jogou muito. Deu um título carioca importante no tricampeonato num gol de falta bizarro, né? Sim. Que foi no dia do aniversário do meu pai. Meu pai tinha morrido 2 anos antes. Caramba! Um ano e meio antes. Você tava no Maracanã? Não, esse dia não, estava aqui em São Paulo, não consegui ir. E nessa época eu trabalhava na revista Som Pra Cá. E foi fundamental para o Flamengo ser campeão brasileiro num título super improvável de 2009. Esse cara tá na história do Flamengo. Então, para enaltecer os feitos e o futebol do Arrascaeta, eu não preciso colocar num plano inferior o Petkovic. Eu não acho justo isso, não acho legal. Para dar um exemplo atual, né, que essa pergunta ser feita. Não tem que escolher? Não tem que escolher nada, eu escolho os dois. Outro dia teve um cara... E pra você, Petkovic ou Arrascaeta? Quem é o maior gringo do Flamengo? Cara, eu sempre zoo o cara a cara, né? Sim. Eu acho uma merda o cara a cara. Aí teve um cara a cara lá, teve assim, Botafogo e Palmeiras, lá na Jovem Pan. Aí o pilhado pergunta, Estevão ou Luiz Henrique? Os dois. Não, tem que escolher um. Os dois. Eu tiro um outro cara e boto os dois. No meu time, eu boto os dois, eu tiro um outro. Não sei quem. Mas vou tirar um outro. O Rony, sei lá. Mas vamos jogar os dois. Sim. Os dois jogam na direita, não tem problema. Eu consigo encontrar o Estevão por dentro, o Luiz Henrique pela direita, vou botar o Almada do outro lado. Vou encontrar um jeito aqui. Mas não vou abrir mão de um dos dois. Por que eu tenho que escolher um dos dois? Sabe? Então não rolou por isso. Eu pedi a ele a gentileza porque eu acho injusto, sabe? Eu acho injusto. Sim. Essa foi uma pergunta sugerida pelo Tabet, que também a resenha foi ontem, tá aqui. E o Pet também tem uma resenha aqui semana passada, tá muito legal. Mauro, eu preciso te fazer uma pergunta, assim, que eu, assim, mesmo a gente tendo uma boa relação, eu sofri demais com a geração 85, porque você foi um grande crítico de Diego Alves, Diego Ribas e em determinado momento Felipe Luiz. Eu queria entender, aproveitando que a gente está aqui conversando, por que você tinha tantas críticas a esses três? Porque na minha visão, não só porque eu tenho amizade, mas porque eu trabalhei, mas foram fundamentais em todos esses títulos, jogando ou não, do Flamengo recente. Mas eu não tenho nada direto contra nenhum deles. Não, pessoalmente não. Assim, não, nem pessoalmente, nem na trajetória. O Diego Alves foi um ótimo goleiro. O Diego Ribas teve uma fase que eu achava bem cansativa, aquela coisa... perde um pênalti contra o Cruzeiro na final da Copa do Brasil, ele sai de campo, dá uma entrevista como media treine, como se nada tivesse acontecido. Achava aquilo inadequado. O torcedor tá chateado. Você acabou de perder um pênalti, cara. O time perdeu uma final. Não fizemos o nosso melhor, não fizeram o melhor. Se tivesse feito o melhor, teria vencido. O melhor é vencer. Perdeu, faz parte do jogo. Errar o pênalti também faz parte. O Zico perdeu o pênalti na final de Taça Guanabara em 76. Eu tinha 12 anos, sofri pra burro com aquilo. Moleque, pô. Zico, meu ídolo, perdeu um pênalti contra o Vasco, né? Criança, pô, horrível. Então, lógico, a gente entende isso. Só acho que houve momentos ali
em que eles depois deram entrevista. A entrevista do Felipe Luiz foi para você? Não, ainda não. Então foi, não lembro para quem foi. Pode ter sido o Acho que Charla. foi Charla. Ele fala... E de fato que ele e o Diego não gostavam mesmo do Paulo Souza, coisa e tal. Cara, eu acho, desculpa, eu posso estar sendo até ingênuo, mas para mim, eu sei como que as coisas não são assim. Mas para mim, cara, o clube tem em primeiro lugar. O jogador não gosta do técnico, azar do jogador, azar do técnico. Eu já trabalhei com muito chefe que eu não gosto. Que eu não gostava, eu tenho que fazer o meu melhor. Então, assim, o problema de relacionamento não pode atrapalhar o andamento das coisas, na minha opinião. E naquela época também tem outra questão, né? O português foi trazido para o Brasil aqui, numa assim, ó, vai lá e muda tudo. Foi mais ou menos o que disseram para ele, né? Quando saiu o Renato, que não renovou o seu contrato. Sim. Aí ele começou a mexer, então começou a ter problema com os jogadores. Mas não tem uma coisa específica contra A, B ou C, não. Muito pelo contrário. Inclusive, eu até sempre faço ressalva. O Diego Ribas, depois que chegou o Jorge Jesus, ele era capitão do time antes, ele não foi titular. Ele nunca criou caso, ele não atrapalhava, ele agregava. Sempre falo isso. Ele foi um cara importante. Ele ajuda a roubar a bola do Prato, que eu citei na jogada do gol. Sempre falo. Eu só falo, Arrascaeta. Não. O Diego vai dar o bote, a Arrascaeta vem junto, os dois tomam a bola, vai no Bruno Henrique na Arrascaeta, gol do Gabriel. Pouca gente reconhece isso. Eu falo, o segundo gol, o passe não deu certo. Foi uma falha dos dois zagueiros. O Martins Quarto errou ali, o Pezela saiu, a bola cabeçou errado, a bola sobrou pro Gabriel. Eu falo, se o Diego toca pro lado para segurar o jogo ali, acabava 1-1. Ele ainda tentou colocar a bola no ataque para tentar fazer uma jogada de gol. Eu falei, tem um mérito ali. Eu sempre falo isso. Então, não tem... E o Felipe Luiz, eu achei muito infeliz essa declaração dele. Achei decepcionante, até para ser sincero. Mas acho ele um cara articulado, inteligente, bom, profissional, ótimo jogador. E está se revelando inicialmente um técnico excelente. Não tem nada contra eles, essas pessoas não. Na verdade, acho que é uma coisa um pouco distorcida, né? É que eu sou crítico, então às vezes eu critico as pessoas. E elogio também. Sim. E elogio também, dessa forma, como eu estou dizendo. Rapidinho, a questão do Felipe Luiz, eu lembro bem quando ele falou o seguinte, ele chamou o Diego para conversar, falou, cara, nada tá funcionando, nada tá funcionando aqui com ele, nada dá certo, a gente precisa fazer dar certo, por mesmo que a gente não goste do cara, a gente precisa fazer as coisas darem certo, porque é o Flamengo. Eu entendi na época dessa entrevista que o Felipe estava dizendo assim, ele não externou para ninguém do grupo, a não ser para o Diego, que eram amigos, são amigos, de que, pô, beleza, é incomum que eles não gostam do técnico, mas vamos fazer a parada dar certo. Não vamos deixar que o nosso gosto influencie no resultado. Como o Mauro mesmo falou, poxa, e você, provavelmente eu também, já trabalhamos com técnico, com chefes que a gente não gosta. Então eu acho que foi essa questão. O problema foi ele ter externado. Ele falou um negócio desse, cara. Aí você deu motivo, né? Agora, o Diego foi inclusive no Bola da Vez uma ocasião lá na ESPN. Eu lembro. Eu tava junto. Você tava junto. E foi perfeito, foi tudo ok, tudo sem problema nenhum. Você tratou ele bem ali. Né? Mas eu trato sempre bem. Eu sei que sim. E eu tenho muito respeito pela trajetória dele, porque eu acho que ele teve uma primeira parte que eu acho que teve esses problemas. Mas, assim, e outra coisa, ele quis vir pro Flamengo e ele sempre... Ele tem aquele jeito dele, tudo, muito cuidadoso do que ele fala, bem, tu sabe disso melhor que eu, mas acho que ele é um cara que não fala nada sem pensar, que é uma estratégia dele que faz sentido até, mas ele sempre respeitou o clube e ele sempre foi um cara positivo pro clube. Eu acho que o contrário. E acho muito importante, esse período depois de Jorge Jesus, em que ele continuou, mesmo sem ser titular, quem botou ele para jogar de novo foi o Rogério Ceni. Conseguiu uma proeza, colocou todo mundo para jogar, né? O Rodrigo Caio se machuca, o Arão vira zagueiro, o Diego joga de segundo volante. Eu sempre falo, cara, o Diego jogou de segundo volante, cara. Porra. Ele jogou bem, né? Ele jogou bem, foi pro campeão brasileiro, deu uma arrancada na hora que o Ceni fez aquelas mexidas. O Ceni conseguiu botar todo mundo no time. E você nunca viu o Diego reclamando e tal, ele entrava, colaborava com o time. Eu sempre falei isso. Mais ou menos como foi o Del Piero na Juventus. Ele jogou lá na Itália, conhece os caras. Foi o Totti na Roma no final de carreira, já não era mais titular, já não rendia tanto, o físico já não era o mesmo, né? Sim. Mas colaborou e não tumultuou, que tem jogador que não aceita, né? Vou ficar na reserva e tal. O Diego poderia ter saído, de repente, para o Santos, para encerrar a carreira. Prefiro ficar no Flamengo e acho que ele sempre colaborou, sempre agregou, não tem nada disso não, mas eventualmente tem um momento ou outro que você faz uma crítica. Mas não é uma coisa sistemática, nem assim, eu vou criticar. Como foi o caso que eu falei do Bandeira. Eu criticava o trabalho dele como vice de futebol, que ele acumulou. Acho que foi uma péssima gestão. Mas o trabalho dele na gestão, seguindo aquilo que foi planejado, e principalmente no Profut, ele foi muito importante. Eu sempre faço essa ressalva.
Cara, é isso. Eu penso que, na verdade, o Mauro, quando ele criticou muito, foi até recentemente quando o Felipe assumiu. Eu lembro agora que quando foi fazer o sorteio do Super Mundial nos Estados Unidos, o Diego foi como o Lendas, né? Cada clube ia levar um lenda, né? Legends. Um cara que fosse lenda do clube. E ele foi representando o Flamengo. Na minha humilde opinião, teria que ser o Zico. Minha opinião. O Zico tem que ser a cara do Flamengo fora do Brasil, é minha opinião. E aí, cara, o que acontece é que houve muita especulação de que se o Landim, né, no caso o Dunches, ganhasse a eleição e não o BAP, o Diego poderia ser o diretor de futebol. Aí até concordei, porque aí seria uma panela da panela. Imagina o Felipe Luiz ter como chefe o seu amigo, no qual eles se confidenciaram, né? Não, a gente não gosta dele, mas vamos fazer... Pô, então, tipo assim, nesse caso seria uma panela, né? E provavelmente voltariam outros jogadores, voltaria Rodinei, voltaria vários outros jogadores. Então, assim, essas críticas, a gente precisa entender que são importantes, porque criticar, desde que há um fundamento, um argumento, vai fazer com que o outro ou se atente para algo que ele está fazendo de errado e possa corrigir sua rota, certo? Ou para fazer mais pessoas se atentarem a determinado tipo de erro ou coisas que possam melhorar. Então a crítica é para fazer a gente, de uma certa maneira, assim, todo o ambiente envolvido na crítica melhorar. Criticar por só ofender, só falar mal, isso aí é até crime, né? Porque isso não vale a pena. Então, assim, eu tenho... a gente nem fala... eu tenho algumas coisas que eu não concordo com o Mauro, várias outras coisas eu concordo. É um cara que eu sigo, não é um cara que faz clickbait, não é um cara que faz notícias, né, assim, sensacionalistas. Ele investiga mesmo antes de dar alguma notícia, até porque ele está trabalhando como comentarista, né, esportivo, mas quando ele se vai fazer algum tipo de reportagem, entrevista, ou até mesmo dar alguma notícia, no Mauro tem um, assim, não é um fundo, né, tem muita certeza, porque às vezes a notícia até pode parecer velha, porque o Mauro já passou, algumas pessoas já deram aquela notícia, mas na verdade deram sem ter o fundamento ali da certeza. Tá, beleza? A gente vai ficando por aqui. Não deixe de se inscrever e também de dar o like aí para ajudar a gente a crescer no YouTube. A gente vai ficando por aqui. Uma vez Flamengo até morrer. Valeu!